Universidade não é para todo mundo. Não é no Japão, não é na Alemanha, não é nos Estados Unidos, não é na Inglaterra e não vai ser no Brasil. Educação é prioridade. Aliás, talvez seja a prioridade mais importante de um país sério. Mas já faz 30 anos que a gente fala no mesmo assunto e a educação brasileira continua nas mesmas posições. Deixa eu te mostrar um problema muito sério no Brasil. O governo Lula está investindo cerca de 820 milhões de reais na construção da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, lá em Foz do Iguaçu. E eu não estou falando de uma faculdade comum, não. O projeto foi desenvolvido por ninguém menos do que o Oscar Niemeyer. E a obra, que ficou parada por quase uma década, agora foi retomada com dinheiro da Itaipu Binacional. Diga-se de passagem, uma dessas estatais aparelhadas, cheia de gente com posição indicada por político, gastando o dinheiro das pessoas em coisas mínimo questionáveis. A proposta da universidade, criada nos governos do PT, lógico, era transformar o local num centro de integração política e cultural da América Latina. Tudo isso é muito bonito no discurso. Aliás, eu já participei de outros programas, inclusive na USP, com essa ideia de integração latino-americana que só funciona de um lado. A integração latino-americana que costuma nascer dentro de estruturas acadêmicas que historicamente sempre colocaram o pensamento universitário acima do pensamento da empresa e do pensamento do empreendimento, da integração de infraestrutura e assim por diante. É sempre Estado forte, desconfiança do livre mercado, relativização de ditaduras de esquerda, aquela passação de pano, né, nas ditaduras democráticas da América Latina e romantização de projetos continentais que nunca se transformaram em projeto de integração nenhum. Desde a ALAD, pessoal, que se fala de integração latino-americana, são 60 anos de conversa mole. Esses processos, esses projetos nunca investiram pesado na educação básica e na ideia de aumentar a produtividade. E aqui começa uma parte mais importante dessa conversa toda. O problema não é investir em universidade. Universidade, lógico, é muito importante, mas pesquisa, investimento em ciência é mais importante. O problema no Brasil é a ordem das prioridades, porque enquanto coloca 1 bilhão que vai para um projeto como esse, milhões de crianças brasileiras seguem sem alfabetização adequada. A gente não é capaz de alfabetizar as crianças até 7 anos, ainda nesse país. Existe uma contradição que pouca gente gosta de discutir. Quem normalmente consegue entrar nas universidades públicas mais concorridas do país? Quem? Na maioria das vezes, quem teve a melhor escola de base, ou seja, quem estudou em escola particular, quem teve apoio da família, quem teve cursinho, quem teve preparação, quem tem grana. Enquanto isso, o filho do pobre continua preso numa educação básica fraca e desigual. Isso é uma perversidade. É um sistema perverso estabelecido no Brasil há mais de 50 anos. E é aqui que muita gente confunde as coisas. Defender prioridade para a educação básica não é ser contra a universidade. Embora a gente tenha que saber que a universidade não é para todo mundo. Não é no Japão, não é na Alemanha, não é nos Estados Unidos, não é na Inglaterra e não vai ser no Brasil. A gente tem que entender que países desenvolvidos, que cresceram de verdade, investiram nas bases. Todos esses países fortaleceram a alfabetização forte, professor valorizado, leitura, matemática e ensino infantil e para adolescente de qualidade. Porque educação funciona como uma cadeia. Se a base é fraca, o topo nunca consegue compensar o resto sozinho. Você baixa o nível da turma de cima porque a turma de baixo chega fraca. E talvez exista mais uma reflexão importante aqui. Quem forma professores, burocratas e produtores de opinião também influencia como futuras gerações vão enxergar a economia, a política e a sociedade. Por isso a universidade devia ser um ambiente de pluralidade intelectual, universidade de universo, de pluralidade, de todas as opiniões, de todas as ideias, troca de ideias. Na maior parte dos casos no Brasil, a universidade acabou dominada por uma visão única de mundo, quase sempre contra a livre concorrência, contra o empreendedorismo, contra a abertura econômica, contra a ideia de que o empresário é um sujeito que faz a economia crescer, que cria emprego, que cria renda. Ao contrário, ele é anticapitalista, né? E quando isso acontece, a universidade deixa de ser e de formar apenas profissionais. Ela passa a formar a militância política, que é o que vem acontecendo no Brasil há muito tempo, principalmente nas escolas de humanas, né? A pergunta que fica é a seguinte: o Brasil quer formar jovens preparados para competir no mundo moderno ou quer continuar formando gerações cada vez mais dependentes de um modelo de Estado unificado e indutor? Eu acho que a resposta é que a universidade tem que ser o ambiente da diversidade. E a diversidade não é essa que é defendida pelos monopolistas das virtudes, né? Que estão ocupando os espaços universitários. Que é essa história de a gente defende a diversidade, mas desde que seja minha. Não, é a universidade para todos,
pensarem, aprenderem a pensar e escolherem os seus caminhos. Esse é o melhor modelo educacional. Vamos investir nessa agenda.